É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das possíveis implicações jurídicas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Eu converso com Paulo Peixoto, que é professor da Damásio, especialista em direito constitucional. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Denise, e a todos que nos assistem. Bom, tivemos um evento hoje para celebrar, marcar um ano dos atos golpistas, de 8 de janeiro do ano passado, logo após a posse do presidente Lula. E a gente tem um balanço aí de 1.413 denunciados, 66 permanecem presos, 30 foram condenados, penas que chegam a 17 anos, fora as penas em dinheiro, 29 devem ser julgados até o mês de fevereiro. E o inquérito tem como relator Alexandre de Moraes. Nós tivemos, inclusive, uma manifestação hoje de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que talvez ele devesse ser afastado desse inquérito por não ser imparcial, porque ele mesmo disse numa entrevista que entre o que se foi detectado, haveria intenção de enforcá-lo, nessas manifestações. Mas eu queria saber como é que o senhor avalia, do ponto de vista constitucional, do direito, o encaminhamento desses julgamentos até agora. Bom, do ponto de vista jurídico, o que a gente percebe? Que houve uma resposta muito rápida por parte tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do governo federal para conseguir coibir essas manifestações, esses atos golpistas. O que aconteceu daí para frente foi essa resposta muito rápida e tivemos já alguns condenados, outros já serão logo em breve. E do meu ponto de vista, essa resposta ela foi boa, sim, aquelas situações que nós vivenciamos, aquelas imagens que todos presenciaram, que ficamos estarrecidos de ver a destruição da Praça dos Três Poderes, realmente não pode existir uma situação como essa. Tem que ser coibido de todo modo. Então, nesse aspecto inicial, sim, acho que foi uma resposta muito boa. Agora, o que é importante? A gente se atentar que, uma vez que se inicia um processo criminal, há necessidade de se observar alguns princípios constitucionais, dentre eles o devido processo legal e a própria forma como os atos ocorrem. Então, um aspecto, por exemplo, que se questiona ainda hoje é a própria competência do Supremo. Ainda que eles já tenham decidido e concordado que os atos têm que, todo o inquérito tem que tramitar lá, aquelas pessoas que estavam lá, que praticaram aqueles atos, a maior parte delas não tinham foro de prerrogativa. Então, por que serem julgadas pelo Supremo ao invés de serem julgadas por um juiz federal, no caso ali do próprio Distrito Federal? Então, esse é um aspecto constitucional que a gente traz aqui à luz, que pode ainda ser questionado. A gente tem visto aí algumas situações que, depois de muitos anos, anulam-se os processos, a situação volta para o início. Exatamente pelo foro. Exatamente. Então, ainda que haja uma jurisprudência do Supremo que diga que se há algum réu com foro de prerrogativa, que há a conexão, essa atração do processo, nesse caso, a maior parte deles não tinha. Então, não vejo nesse aspecto um motivo para tramitar lá. Deveriam tramitar na Justiça Federal e, obviamente, serem responsabilizados pelo que praticaram. Agora, nós tivemos a CPMI propondo indiciamento, sugerindo indiciamento de políticos, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, de militares até por omissão, por terem sido coniventes com a situação que foi se criando ao longo do tempo, os acampamentos, atos que ocorreram, aquela quase explosão próximo ao aeroporto de Brasília, perto do Natal. Então, foi uma sucessão de eventos que culminaram no 8 de janeiro. Agora, nesse caso, envolvendo políticos, aí sim caberia ao Supremo. Aí, dependendo também da situação. Por exemplo, um outro caso, quando se fala de governador. Conforme a nossa Constituição, crimes comuns praticados por governador devem ser julgados pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. No entanto, em razão dessa atração da competência, o STF ficou com tudo. Para aqueles que não tinham foro e também para aquelas autoridades que, em tese, não deveriam ser julgadas por ele. Como o afastamento do Banhês na época. Exato. Aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, inicialmente monocrática, também é questionável. Ainda que tudo esteja dentro desse bolo dos inquéritos, dos atos golpistas, é um ponto a se questionar. Por quê? Uma vez que simplesmente acabaram com essa competência dos demais órgãos, e trouxeram para o STF. Então, acho que é um ponto que deve ser questionado, sim, do ponto de vista jurídico. Há esses aspectos que, sim,
fazem com que hajam essas dúvidas. Ainda que a gente tem que pensar que, de fato, aqueles que praticaram os atos devem ser responsabilizados. Agora, pela característica do crime, não há uma brecha legal para que isso ocorra, porque nós temos, inclusive, a Polícia Federal falando que, em tese, são crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação com deterioração e inutilização de bens especialmente protegidos. Não é que foi o caso do que aconteceu nos 3 poderes. A legislação tem alguma determinação específica para esse caso que não ocorria no país? Não tem. Esse é o que é o ponto. Não há uma previsão expressa de que, se acontecer uma situação como essa, na Praça dos 3 Poderes, o STF tem a competência. Uma ameaça aos poderes mesmo. Uma ameaça aos poderes. Não tem essa previsão. Nós temos no Código Penal, sim, os tipos penais, como a abolição, né, do Estado Democrático de Direito, aquele que tenta, de algum modo, destituir o governo que está constituído. Mas são crimes que estão dentro do Código Penal e são crimes comuns. Antigamente, esse tipo de crime estaria na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Mas hoje, como estão no Código Penal, deveriam então observar o processo criminal comum, sem qualquer outra forma especial de serem julgados. O que se colocou muito foi a motivação política disso, foi a negação do resultado das urnas, o questionamento, inclusive, do primeiro das urnas eletrônicas e depois do próprio resultado, né? Então, houve esse vínculo e a gente vê novas etapas aí das investigações tentando apurar os responsáveis por eventual organização e financiamento, inclusive dos acampamentos, não é? Que resistiram à frente dos quartéis, mesmo no pós-eleições. Hoje nós tivemos a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que vai prosseguir e hoje atuou em vários estados. Então, esse é um outro aspecto. Não só aqueles que estavam ali no dia 8 de janeiro, que depredaram os prédios públicos, mas quem financiou esses atos? Quem são os autores intelectuais? A necessidade de se investigar essas apurações devem seguir. Aqui no caso, o Supremo, Polícia Federal, tem que continuar porque, sim, essas pessoas financiaram a ida, os ônibus, os acampamentos. Então, há necessidade de se verificar quem são esses e, sim, uma vez que descobertos, devem ser também, né, denunciados pela Procuradoria. Bom, todas as declarações relacionadas àquele dia mostram que houve uma preocupação muito grande com a possibilidade de parte das Forças Armadas aderirem àquela ideia de golpe, né? Inclusive, o presidente não recorreu à GLO, a garantia da lei e da ordem, que confere a ele a prerrogativa de empregar as Forças Armadas, porque as Forças Armadas dominariam o controle da situação, então, em princípio, teriam mais poderes. Você via esse risco naquela situação? Olha, eu acredito que nós estávamos numa situação muito tensa ali, né? As Forças Armadas, de certa forma, estavam ali mais próximas do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e essa mudança, que foi justamente na troca de governo, poderia criar de certa forma, esse obstáculo na hora que o novo governo assume e temos ainda, né, vários cargos que eram do antigo governo que estavam nessa fase de transição. Então havia essa possibilidade, e aquelas imagens que nós vimos das Forças Armadas, de certa forma, impedindo que houvesse a entrada nos acampamentos, mostra para a gente que haveria ali uma resistência naquele momento. Tá? Depois, conforme o andar da carruagem, o andar da coisa, percebeu-se que provavelmente não haveria mais como, né, tentar qualquer medida que, uma vez que o resultado das eleições foi legítimo, né, posteriormente até a alto comando do Exército e das outras Forças Armadas começaram a reconhecer, o presidente da Câmara reconheceu, o presidente do Senado, e aí pacificaram-se os ânimos e o governo pôde seguir normalmente. Agora é importante prosseguir com essas investigações exatamente para evitar repetição, né? Sem sombra de dúvida. Há necessidade de se apurar, temos que responsabilizar aqueles que praticaram os atos e vale sempre lembrar, né? A democracia, há uma frase que equipara a democracia a uma jangada, né? Ela não afunda, mas os pés continuam molhados, ou seja, durante, né, o período histórico, ela vai sofrer alguns ataques, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que persistir para que ela consiga perdurar. E no Brasil, se a gente parar para pensar, a nossa democracia é recente, né? Pensando aí, ela tem um pouco mais de 30 anos, então tem muita coisa ainda para a gente poder amadurecer do ponto de vista. Né? Exato. Eu agradeço muito a participação do Paulo Peixoto, que é professor da Damásio, especialista em Direito Constitucional. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Com vocês.